Imagine um deus que foi coroado antes mesmo de aprender a fazer a própria barba, mas que carregava o peso de uma cidade inteira em seus tendões de cristal. Você sabe que a velocidade dele era um insulto às leis da física, não sabe? Você sentia que toda vez que ele tocava na bola, o grito de gol já estava na ponta da língua da Cop. E você concorda que nenhum outro ser humano vestiu a Red Shirt com tanta autoridade juvenil quanto ele no fim dos anos 90? É exatamente esse o transe que vamos explorar hoje, Roberta. Mas antes, preste muita atenção, porque existe uma frase dita em um sussurro nos vestiários de Anfield, algo que Michael Owen tentou apagar da memória por 20 anos, e eu vou revelar esse segredo devastador nos últimos 30 segundos deste vídeo. Eu mal posso esperar por isso, Milton. Falar de Michael Owen é falar de um fenômeno que parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses de Merseyside. Ele não era apenas um jogador, ele era a promessa de uma nova era. Imagine o cenário. Maio de 1997. Um garoto de apenas 17 anos entra em campo contra o Wimbledon. Ele parece pequeno, quase frágil perto dos gigantes da zaga. Mas no momento em que ele arranca, você percebe que a gravidade não se aplica a ele. Sinta agora o peso daquela estreia. 16 minutos em campo e a bola encontra a rede. O nascimento de um ícone. Foi ali que os Kopaites entenderam que o destino havia enviado um presente. Mas sinta também o frio na espinha. Era uma glória divina, mas havia algo de urgente, quase desesperado na forma como ele corria. Ele jogava como se o tempo estivesse se esgotando. E talvez, no subconsciente, ele soubesse que a chama que brilha com o dobro da intensidade queima na metade do tempo. É fascinante como ele uniu a nação vermelha. Na temporada de 1997 para 1998, ele não apenas jogou, ele dominou. 18 gols na liga. Ele dividiu a chuteira de ouro sendo apenas um adolescente. Milton, como o cérebro de um torcedor processa ver um menino de 18 anos sendo o carrasco dos maiores goleiros do mundo? É o efeito da dopamina pura, Roberta. O torcedor entra em um estado de euforia viciante. Cada vez que Owen recebia a bola no meio de campo e girava, o sistema nervoso de Anfield disparava. Você não apenas assistia, você sentia a eletricidade. Mas a engenharia da atenção aqui é cruel. O menino de ouro nos deu a glória máxima, mas ele também nos preparou para a dor profunda. Lembra do que aconteceu em Saint-Étienne, na Copa do Mundo? Como esquecer? Aquele gol contra a Argentina mudou tudo. Ele saiu de um herói local para se tornar uma propriedade global. Mas para nós, ele ainda era o nosso Michael, o garoto que usava a red shirt com uma naturalidade assustadora. No entanto, a pressão começou a cobrar seu preço. As lesões nos tendões começaram a aparecer. Imagine o silêncio de Anfield quando ele caía no gramado e não se levantava imediatamente. Era como ver uma obra de arte sendo arranhada. Esse é o fracionamento emocional que define a carreira de Owen em Anfield. De um lado, a euforia de vê-lo destruir defesas com um toque. Do outro, a angústia de saber que suas pernas eram seu maior trunfo e sua maior maldição. Mas vamos falar do ápice. Vamos falar de 2001, o ano em que o mundo se curvou ao Liverbird. 2001. O ano dos 5 troféus. Mas para mim a imagem eterna é a final da FA Cup contra o Arsenal em Cardiff. Estávamos perdendo. O jogo parecia escapando por entre os dedos. Os torcedores do Arsenal já comemoravam. E então, em 8 minutos, Michael Owen decidiu que a história seria escrita por ele. 2 gols que desafiaram a lógica. Milton, descreva a energia daquele momento para quem não viveu aquilo. Imagine o rugido de milhares de Scousers transformando um estádio em um vulcão. O primeiro gol foi puro instinto, uma bola sobrada que ele chicoteou para a rede. Mas o segundo foi a assinatura do gênio. O lançamento longo, a corrida contra 2 defensores, o chute cruzado de perna esquerda. Foi ali que Michael Owen se tornou imortal. Ele não era apenas um jogador de futebol, ele era uma força da natureza. Naquele ano, ele recebeu a Bola de Ouro, o único jogador do Liverpool na era moderna a segurar aquele troféu enquanto vestia nossas cores. Sinta o orgulho disso. Sinta a glória de ser o melhor do planeta, na terra do futebol. Mas a glória, Milton, muitas vezes caminha de mãos dadas com a tragédia. Depois de 2001, o relacionamento começou a mudar. A saída de Gerard Houllier e a chegada de Rafa Benítez trouxeram um novo esquema. E então veio o verão de 2004. O Real Madrid bateu a porta.
O menino de ouro, aquele que jurávamos lealdade, decidiu que Enfield era pequeno demais para sua ambição. Foi como um punhal no coração de cada Copite, não foi? Foi o fim da inocência, Roberta. A dor profunda de ser deixado no altar. O Liverpool recebeu apenas 8 milhões de libras por um dos maiores atacantes da sua história. A sensação não era apenas de perda técnica, era de traição espiritual. Você percebe que o herói é humano e que o manto sagrado, para alguns, é apenas uma etapa, enquanto para nós é o destino final. E a dor só piorou nos anos seguintes. Ver Owen lutar em Madrid e depois voltar para a Inglaterra para vestir outras cores que não o vermelho de Merseyside foi um teste de sanidade para qualquer torcedor. E aqui entramos no terreno mais sombrio da história. A volta dele para a Premier League não foi para casa. Ele passou pelo Newcastle e então, o golpe de misericórdia. Ele assinou com o maior rival. Eu me recuso a dizer o nome deles, mas todos sabem. Ver Michael Owen com aquela camisa foi como ver um irmão se sentar à mesa do inimigo. Milton, como o torcedor lida com essa dissonância cognitiva, de ídolo máximo a um nome que muitos preferem não pronunciar? É um conflito de identidade permanente. Por um lado, os 158 gols marcados por ele ainda estão nos livros de história. Por outro, o vazio deixado pela sua partida e as escolhas posteriores criaram uma cicatriz que nunca fechou totalmente. Mas observe algo interessante. O tempo é o senhor da razão. Hoje, quando olhamos para os vídeos de Owen no final dos anos 90, não conseguimos evitar o sorriso. A pureza daquele futebol ainda nos hipnotiza. Era o futebol de um menino que jogava para o povo, antes de se tornar um negócio. É verdade. Existe uma mística naquelas arrancadas que ninguém conseguiu replicar. Nem mesmo os grandes atacantes que vieram depois tinham aquela eletricidade específica de Owen. Era uma mistura de arrogância juvenil e precisão cirúrgica. Ele não precisava de 3 chances para marcar. Ele precisava de meio metro de espaço e 1 segundo de distração da defesa. Imagine a frustração dos zagueiros que sabiam exatamente o que ele ia fazer, mas eram incapazes de pará-lo. Isso é o que chamamos de autoridade de campo. Owen comandava o ritmo das batidas do coração da COP. Mas agora, Roberta, estamos chegando perto do final e eu sinto que o clima mudou. Passamos pela glória absoluta de 2001 e pela dor da partida em 2004. Mas o que resta de Michael Owen em Enfield hoje? Ele é um embaixador. Ele é visto nos jogos, mas há sempre aquele se. Se ele tivesse ficado, se as lesões não tivessem roubado sua velocidade, será que ele teria superado Ian Rush? Essa é a pergunta de 1 milhão de libras. Se ele tivesse permanecido sob o comando de Rafa Benítez, ele teria feito parte daquela noite milagrosa em Istambul em 2005. Ele teria levantado a Champions League como o capitão ou como o herói do ataque. Em vez disso, ele assistiu pela televisão, enquanto seus antigos companheiros alcançavam a glória que ele tanto buscou na Espanha. O destino é irônico e às vezes cruel com quem tenta apressá-lo. O destino não perdoa a impaciência, Roberta. Michael Owen foi o menino de ouro, mas ele esqueceu que o ouro só brilha intensamente quando é polido pelo amor de uma torcida que nunca te deixa andar sozinho. Agora, como prometido, eu vou revelar o detalhe que assombra Owen até hoje. Poucos sabem, mas no momento em que ele entrou no jato privado para assinar com o Real Madrid, ele olhou para o seu agente e perguntou: "Nós podemos voltar se eu não gostar de lá?" A resposta foi um silêncio absoluto. Aquele silêncio foi o entendimento imediato de que ele estava trocando sua alma por um punhado de moedas de prata e um sonho de grandeza que ele já possuía em Enfield e não sabia. Ele passou o resto da carreira tentando recriar a sensação de ser amado pela COP, mas aquele portal se fechou no segundo em que ele cruzou o portão de Melwood pela última vez. Que revelação pesada, Milton. Isso explica muita coisa sobre a melancolia que parece seguir a imagem dele hoje em dia. Ele teve o mundo aos seus pés, mas descobriu que o mundo é muito frio quando você não tem o calor de Enfield para te aquecer. Exatamente. A história de Michael Owen é uma lição de PNL aplicada à vida. O que focamos se expande. Ele focou na ambição pessoal e expandiu sua solidão esportiva. Nós focamos na lealdade e expandimos nossa lenda. Agora você tem uma decisão a tomar.
Você pode fechar esse vídeo agora e continuar sendo um torcedor comum, que só vê números e estatísticas. Ou pode se inscrever agora no nosso canal e finalmente entender a mística real e visceral do Liverpool, onde cada gol tem um preço e cada lenda tem um segredo. A escolha é sua, mas lembre-se, em Anfield, a verdade sempre encontra um caminho para o gramado. Nós somos o mantra de Anfield, e a história nunca termina enquanto o hino estiver tocando. Até a próxima, no lugar onde as lendas nunca morrem, mas às vezes elas choram.